4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram 1.470 feminicídios registrados entre janeiro e dezembro de 2025. De acordo com o relatório, esse número pode crescer, já que os dados do estado de São Paulo para dezembro ainda não foram divulgados. A taxa de 2025 já supera os registros de 2024, quando 1.464 mortes foram registradas e se torna um novo recorde do país. A maior parte dos casos se concentra na região sudeste, cerca de 34%. São Paulo lidera o ranking, mesmo sem os dados de dezembro. São 233 casos. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 139 ocorrências, e Rio de Janeiro, com 104 feminicídios documentados em 2025. E vamos falar sobre este assunto, sobre essa triste realidade no nosso país, com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olá, doutora Ivana, seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Hora News. Doutora Ivana, vamos lá. Uma triste realidade. O que as evidências, sobre o aumento dos feminicídios revelam sobre a eficácia das políticas públicas atuais para proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade, hein? Pois é, Daísa, isso é um desafio que nós enfrentamos não só no sistema de segurança, mas no sistema de justiça. Para a gente ter uma ideia da preocupação que o país tem, frente a esse tipo de criminalidade, só no ano de 2025, Daísa, 19 novas leis foram sancionadas, em cima, fazendo um recorte na Lei Maria da Penha, que é a lei que disciplina, uma lei de vanguarda, uma das melhores leis do mundo, a prática que disciplina toda uma parte processual, uma parte de políticas públicas no combate à violência contra a mulher. Para a gente ter uma ideia do que é isso e o tamanho da preocupação, no finalzinho do ano passado, foi sancionada uma lei que tirou o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio e passou a ser um crime autônomo, um crime independente que tem pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos de reclusão. Mas mesmo assim, Daísa, o que a gente percebe pelos números, e ouso dizer que esses números nem são os números que refletem a realidade do nosso país, diante de muitos dados que se perdem, ou pior, dados que vão se modificando, começa com uma lesão grave e depois que evolui para um homicídio, refletem a realidade que o Brasil está vivendo, no que tange aos crimes, aos feminicídios contra as mulheres. Doutora Ivana, este relatório do Ministério fala que por dia morrem 4 mulheres, ou seja, hoje vão morrer 4 mulheres, amanhã mais 4 mulheres. Nos últimos 10 anos, nós temos um crescimento aí de 316%, que no total dão 13.448 mulheres. Todos esses números, eles são subestimados, eles podem ser ainda maior, porque outros crimes contra a mulher muitas vezes não são classificados, não entram na categoria de feminicídio? Sem sombra de dúvidas. Esse é um grande ponto, um grande desafio, onde nós que trabalhamos não só na fase, o juiz não fala só na fase de sentença, na fase de conhecimento, mas também atua na fase preliminar, ali na fase de investigação, que os dados não refletem a realidade. E para a gente ter uma ideia sobre isso, em 2023, nós tivemos 250 mil ocorrências envolvendo não só o homicídio, mas lesão grave, perseguição, todas outras condutas criminosas, sempre envolvendo a figura da mulher, e ela se tornando vítima exatamente porque é uma mulher. Ou seja, esses números que a gente tem, e são números que chamam a nossa atenção e todo ano aumentam, não representam a realidade do que o país tem hoje no que tange não só a crimes de homicídio contra mulheres, mas toda essa pleiade, todas essas condutas criminosas que
tramitam e que impõem, de alguma forma, a mulher como vítima de violência. E como que o machismo e também essa cultura da masculinidade brasileira influenciam nesses números? Ainda influenciam? Nós ainda temos esses registros, não é mesmo, doutora? A gente tem o caso da Tainara. Sempre tem uma frase nas reportagens, né, que a senhora acompanha. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não é mesmo, doutora? Mas a masculinidade excessiva e esse machismo brasileiro ainda influenciam nessa perpetuação aí da violência? Assim, Thaís, assim. O homem ainda vê a mulher como propriedade, como um objeto. A mulher ela acaba sendo vítima e envolvida nessas condutas criminosas por vários pontos. Desigualdade, né? Dependência econômica, essa situação, né, do homem ver a mulher como de sua propriedade, não permitindo, né, que ela tenha outras vontades, outros desejos, sendo ele o centro, né, primordial da vida dessa mulher. E quando ela se afasta dele, se torna vítima de perseguição. A mulher tem o problema e o envolvimento com sua prole. Então, são todas recortes, né, onde a mulher sempre é colocada como vítima e o machismo, né, esse olhar cultural, né, de educação de um homem que olha aquela mulher, que enxerga aquela mulher como sua. E o que chama a nossa atenção, Daíse, é que todo homem, né, que pratica a conduta criminosa, ele teve uma mãe. Né? E é por isso que a gente, quando vai debater quais seriam os caminhos, como é que nós vamos mudar essa situação, sem sombra de dúvidas, o começo de tudo isso é educação. Educação, é impor valores de igualdade entre um homem e uma mulher, e essa igualdade começa desde criança. Né? Já existem países que essa ponderação, essa colocação já é imposta desde os primeiros anos de educação. Já na escola primária, já na pré-escola, a criança aprende que uma mulher é igual a um homem e que uma mulher não é propriedade de um homem. E o que mais chama a atenção também, Daíse, que além dessa violência física, né, que a gente vivencia, principalmente nos feminicídios, a mulher continua sendo vítima de outros tipos de violência. Violência psicológica, onde a mulher acaba, de alguma forma, lá na ponta, tirando a sua própria vida. Violência patrimonial, outras violências em que o homem acaba levando a mulher, né, para a morte, ainda que ele, né, não tenha tomado nenhuma atitude violenta. A mulher, ela se sente tão diminuída, ela se sente tão agredida, que ela mesma, né, procura caminhos de tirar a própria vida. É muito triste se assistir tudo isso, mas é a realidade que nós enfrentamos diuturnamente no nosso país. E, doutora, a senhora falou de pontos muito importantes: educação, conscientização. Cada vez mais falamos sobre feminicídio de uma forma mais clara, incentivando as mulheres a buscar ajuda. Mas quais são os fatores aí sociais, econômicos, culturais, que influenciam na qualificação desse crime? Tem que ser pesado todos esses pontos quando aparece um caso? Tem que ser, claro, né, avaliado caso a caso? Sempre, não é avaliado caso a caso, mas eles têm, Daíse, sempre um ponto em comum. Né? É o homem impondo àquela mulher um sofrimento psicológico, um sofrimento físico, um sofrimento social. Né? E as mulheres têm que perceber, e por isso é importante, né, essa pauta, a gente ter a oportunidade de conversar com todas aquelas que nos acompanham, que nos estão assistindo, que o homem, ele dá sinais dessa violência. Ele começa com uma comparação ridícula, com uma piadinha sem graça, né? Isso vai progredindo para o empurrão, para uma cotovelada, até que ele chega ao ponto final de tudo isso, que é o homicídio, tirar a vida da sua companheira, da sua mulher, da sua ex-namorada, porque nós chegamos a esse ponto. Por isso que é importante a mulher ter a coragem, né, de quebrar esse ciclo, de procurar atendimento. Hoje mesmo, a gente já estava numa lei que foi promulgada semana retrasada, onde nas medidas protetivas, o magistrado já determinar que a lei
por exemplo, do afastamento do lar, que além de visita, de além de tirar a arma do indivíduo, colocar nele uma monitoração eletrônica. Hoje a mulher também ela pode ter controle geográfico do seu agressor, avisando a autoridade quando o agressor invade, né, uma área restrita que ele não deveria ultrapassar. Então a mulher ela tem que ter coragem. É assim, né, com educação, com essas políticas públicas, com essa estrutura que nós temos de Casa da Mulher, de delegacia especializada, delegacia eletrônica, que nós vamos, de alguma forma, né, mudar essa realidade. A mulher ela tem que ter coragem de romper e graças a tudo isso que a gente falou, graças à imprensa poder ter esse espaço de avisar a mulher, contar para a mulher, ela ter consciência, né, é que a gente vai mudando essa estrutura. E mudando também pela lei, uma lei que ao início todo mundo debateu achando que a pena era muito alta, a pena mínima de 20, a pena máxima de 40, né? Mas é uma pena, é um tipo penal que de alguma forma tenta impor àquele agressor pelo menos um mínimo de raciocínio antes de matar a mulher que ele diz que ama, mas que no mesmo sentido ele mata. E, doutora, e como que essa pena, no caso, né, mínimo de 20, máximo de 40, pode influenciar nas taxas futuramente, né? Porque o reflexo, às vezes, demora um pouquinho para acontecer. Como que pode influenciar futuramente essa lei? A ideia do legislador, né, da sociedade em geral, é que ele, né, imaginando que possa ficar no mínimo 20 anos ou até 40 anos preso, né, desista desse seu ideal de matar uma mulher, a sua companheira, não raras as vezes a mãe dos seus próprios filhos. A nossa experiência, Daís, e você me conhece há tantos anos, é muito difícil a gente entender que um homem, né, que diz que ama uma mulher e que ao mesmo tempo pega uma arma e atira e mata essa mulher, né, tenha esse nátimo de coerência. Normalmente ele está evado de ódio, de ciúmes, né, é uma situação onde ele não tem controle e evite essa conduta criminosa. Mas, de alguma forma, o legislador avisa, né, que se eventualmente você praticar um crime, você terá uma pena mínima. E coloca-se aí que é crime hediondo, que não recebe nenhum benefício, que não vai ter mais nenhum tipo de visita, que não existe mais saída temporária. Existem outras circunstâncias. Então, a ideia do legislador, e isso é posto, né, até cobrado pela sociedade, é que as penas, no que tange a esse tipo de conduta criminosa, são as maiores penas do nosso país. Para, de alguma forma, o agressor tema, né, se não respeita, se não ama, se não tem controle sobre a sua emoção, pelo menos reflita o tempo que vai ficar preso, né, se eventualmente praticar uma conduta criminosa, tirando a vida de uma mulher. Às vezes a gente tem a impressão que não pensam, não é mesmo, doutora? Que não chega a mensurar, né? Tipo, a dimensionar o tempo que vai ficar preso. Imagina, acho que a raiva, aquela emoção toda fica envolvida. Acho que esses homens não pensam nisso. Eles têm uma sensação, e isso a gente sente muito nos interrogatórios, né? Que a gente, como juiz, acaba acompanhando o tempo todo, os interrogatórios são gravados, né? Que a ideia dele é que se não vai ser minha, não será de mais ninguém, sabe? A gente teve um processo a semana passada, só para ilustrar, que o indivíduo foi preso e acabou saindo da prisão. Ele foi na casa da mulher e dos filhos, e colocou fogo na casa com todo mundo dentro. Ele matou a família inteira. Isso foge a qualquer limite racional de um ser humano. Mas isso é para a gente ter a certeza de que ele é imbuído de tanto ódio, de tanta raiva, né, que ele não pensa e vai lá e pratica uma conduta como essa de colocar fogo na residência. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mas ele é tomado, eu diria assim, por um ódio, né, o desprezo por ele, a rejeição que o homem sofre, né, ele gira isso, ele transforma isso em ódio e em vingança. E essa vingança, a mulher sempre é a parte mais fraca. Ai, doutora Ivânia, é tão lamentável isso, não é mesmo? E de que forma a análise desses números, desses dados federais, regionais, ajudam, né, a identificar os padrões e também a desenvolver novas políticas públicas para tentar diminuir cada vez mais, apesar de termos tido um recorde aí em 2025?
A sua ponderação é muito importante. Com esses dados, com essas informações, cada Secretaria de Segurança Pública de cada estado, né, consegue medir, né, até onde ela avançou nos trabalhos que ela implementa no seu governo e até onde, né, as condutas que ela tomou, as providências, e aí a gente fala de política pública, não estão dando resultado. O nosso país ele é desafiador, né, ele é um continente, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cada estado com as suas peculiaridades, com a sua população. Então, esses números importam, né, para a política pública no âmbito administrativo e para políticas de segurança pública no âmbito, por exemplo, das polícias, né, da estrutura da secretaria ou dos ministérios, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele consegue dimensionar se as políticas públicas que ele tem adotado são suficientes ou não, se ele precisa mudar algum ponto que não está sendo alcançado pela política pública. E ao nosso sentir, o que nós temos certeza é que se precisa ampliar essas políticas públicas. Nós precisamos aumentar, né, as políticas públicas que de alguma forma consigam, e aí coloco o Estado, a segurança pública, chegar antes que o crime aconteça. Quando a gente fala em tecnologia, em tornozeleira, né, em essas estruturas tecnológicas, de alguma forma a gente consegue. A mulher que tem botão de pânico ou o homem que está usando uma tornozeleira eletrônica, quando ele sai, né, daquela localização, daquela geolocalização imposta pela justiça, a polícia é acionada e consegue chegar antes que ele faça ou pratique alguma conduta criminosa. Mas como essa, outras tantas podem ser alinhadas, as secretarias devem investir, né, os estados devem investir principalmente em tecnologia, porque o maior desafio, ao nosso sentir, é o Estado chegar antes, né, prevenir e, melhor dizendo, salvar essa mulher de um eventual crime de homicídio. Esse eu acho que é o maior desafio e todo o nosso trabalho é nesse sentido. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Diante desses dados, qual é o papel, não é mesmo, das redes de apoio e também dos serviços de proteção para tentar reverter aí e proteger essa mulher, oferecer essa ajuda? Como tem que ser feito isso, doutora? Eu acho que são dois caminhos, né? Nós temos que trabalhar o lado do agressor, o homem, que deve, né, ter essa estrutura, esse conhecimento dos seus limites, da sua conduta que vai gerar uma conduta criminosa e que ele vai ficar 40 anos preso, da educação desse homem, né, desse amparo psicológico até do homem que tem um perfil agressor. Esse é um ponto que dá para investir em política pública, como também, né, nas medidas cautelares, nas medidas preventivas que estão, né, expostas e impostas em cidades que não tem juízo, o delegado pode até determinar para que de alguma forma você proteja, você blinde essas mulheres, né, para que não se tornem vítimas de violência. Ou seja, nós temos que trabalhar nas duas pontas. Não adianta só, né, crescer, dar o amparo à mulher e deixar que o agressor continue agredindo. O desafio é, de alguma forma, tentar reeducar, tentar readaptar, tentar mostrar para esse indivíduo, né? E aí a gente começa desde criança, já nas escolas, que violência contra a mulher é crime, que a mulher não é a sua propriedade e que cada ser humano pode fazer as suas escolhas, que necessariamente não seja a mesma que a sua. E de um outro ponto, o Estado proteger, né, com medidas cautelares, ensinando essa mulher, levando ferramentas dessa mulher e mais, Daíse, dando inclusive estrutura financeira, psicológica para essa mulher. As mulheres têm que buscar independência financeira exatamente para não ficarem presas a essa dependência que o homem cria em relação à sua própria sobrevivência ou à sobrevivência de sua prole. Ou seja, existem muitos caminhos e caminhos promissores para que o Estado trabalhe o agressor, evitando que ele pratique o crime e que proteja a mulher, né, de alguma forma, blindando essa mulher para que não se torne
uma vítima ou mais uma vítima de crime de homicídio no nosso país. Excelente, doutora Ivana. Só para encerrar aqui o nosso bate-papo, as campanhas de conscientização são muito importantes. Eu acho que, assim, são muitos casos em 2025, mas um que ficou muito emblemático foi o da Tainara. A gente estava vendo as imagens agora do ex-ficante, não é mesmo, que a arrastou pela marginal. E aí nós vimos uma grande mobilização da sociedade, não é mesmo, com a morte depois da Tainara, que ela lutou bravamente ali, mas infelizmente não conseguiu sobreviver a todos os machucados que ela sofreu, toda a dor que ela viveu. Então, assim, as campanhas de conscientização, a mobilização da sociedade e também, assim, com a experiência da senhora, o que a senhora diria para essas mulheres que estão enfrentando essa dificuldade neste momento, sabe, de sair de um relacionamento, se desvencilhar de um homem agressor, que não só violência física, mas psicológica, patrimonial. Então, assim, qual a orientação que a senhora dá? A senhora já falou aqui, tenha coragem, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas qual é a sua dica, a sua orientação, doutora Ivana? Eu sempre falo nas oportunidades que tenho que a mulher tem que ficar atenta aos sinais. Os homens, os agressores, eles dão sinais. E às vezes a mulher, ela está envolvida emocionalmente e ela não enxerga esse sinal. Ela não percebe ou se percebe, prefere se afastar, até porque ela está envolvida emocionalmente, ela está apaixonada e ela entende ou imagina que foi só um mau dia, que aquele dia ele tinha bebido e vai, né, tentando arrumar escusas para uma conduta que já se desenha uma conduta agressora. É importante para a mulher ouvir os próximos, porque às vezes quem está de fora percebe, e hoje, Daísa, em briga de marido e mulher, se coloca a colher, sim, se avisa, se protege a amiga, a tia, a irmã, atentar a esse movimento, né? Perceber a esse movimento e sentindo que sua vida corre risco, independentemente de até imaginar que é só uma impressão. Na impressão, procure as delegacias de polícia, procure a Casa das Mulheres, e todo o estado tem, toda a cidade tem, né? Busque, de alguma forma, a opinião contrária. Faça um boletim de ocorrência, guarde as suas mensagens, os prints, as imagens, né? A troca de conversa, porque tudo isso, de alguma forma, vai servir para mais tarde, né, apoiar ou amparar uma medida judicial e até eventualmente um processo, uma condenação, e muito mais que isso. Todas essas providências e toda essa atenção, né, faz com que de alguma forma ela se proteja e consiga, né, sair antes dessa relação, antes que se torne uma vítima desse possível agressor. Hoje a gente vê mulheres envolvidas com homens que inclusive têm caso de agressão, né, inclusive já foram processados por violência doméstica. E é um desafio, um pouco de sedução, né? Ele fala também que a culpa era da antiga mulher, que ele foi vítima, que tudo era mentira, e a mulher acaba envolvida, apaixonada e acredita naquele príncipe que via de regra aparece. Então vá buscar informação, procure as pessoas que convivem com ele e ouça principalmente as pessoas que estão próximas. As amigas, a família, às vezes enxergam o agressor antes mesmo da própria vítima. Excelente, doutora Ivana. Muitíssimo obrigada pela participação da senhora aqui no Hora News. Muito obrigada por todas as informações. É importante levar esse tipo de conteúdo. Se a gente conseguir encorajar uma mulher com esse nosso bate-papo, a gente já está no lucro. Não é mesmo, doutora? Então, uma ótima tarde. Volte sempre. Eu é que agradeço sempre. Parabéns pela sua pauta e conte sempre comigo. Muito obrigada. Uma ótima tarde.